Boa noite, pessoal. Hoje eu vou estar, primeiramente aí, obrigado pelo interesse em escolher nossos modelos. Vou estar aí apresentando o nosso modelo aqui, que é o Calmatinho, um aeromodelo com característica treinador, tá? Um avião feito em Depron, fuselagem em Depron, asa em isopor P3 entelado com vinil, tá? Todo adesivado, característica do modelo, tá? Então aí o que a gente pode dizer do modelo? Montagem simples, tá? Vou estar ensinando para vocês aqui nesse mini tutorial como está montando o seu aeromodelo. Para iniciantes também vai ser uma coisa bem simples. Vou estar explicando também o processo de montagem, né? De uma maneira que fique mais clara e simples até mesmo para aqueles que estão iniciando no aeromodelismo, tá? Primeiramente eu vou fazer a apresentação do modelo, tá? O que acompanha no kit básico, tá? O aeromodelo vai vir entelado, tá? Previamente montado, ele vem pré-montado, no qual você vai fazer o término da montagem em casa. Por que ele é enviado pré-montado? Simplesmente pelo fato de baratear, no caso, o frete dos correios, né? Pois se eu enviasse um aeromodelo montado para vocês, acredito eu que ficaria em torno de 80, 90 reais o frete, só o custo do frete. Então isso não chega a ser nem um pouco interessante para quem está iniciando e para mim que estou comercializando o kit, né? Porque o meu interesse é fornecer aviões de qualidade e com preço acessível para quem tem desejo de iniciar ou até mesmo de comprar um aviãozinho simples para brincar e se divertir aí no seu clube. Então vamos lá, apresentação do kit. Leme, profundor, tá? Asa em isopor, toda com fibra de vidro pela extensão da asa para dar um excelente reforço, tá? Uma asa bem firme. O diferencial, a gente envia asa baionetada. Segue aí também a baionetinha em alumínio, bem resistente, de simples manejamento dela, entendeu? Aqui vocês podem perceber algumas asas já seguem com o diedro, caso o interessado tenha a preferência por recebê-la com o diedro. O que vai definir o diedro é a curvatura da baioneta. Esses dias atrás eu recebi um retorno de uma pessoa que comprou e se perguntou por que veio com a baioneta torta, com alumínio torto. Eu quero outro. Aí eu prontamente expliquei para ele a finalidade da baioneta torta, tá? Bom, aqui vocês vão receber a asa embalada desta forma, no qual vocês vão seguir com o processo de montagem. Particularmente, eu recomendo colar a asa, tá? O que você vai fazer? Você vai primeiramente montá-la com servos e posteriormente você vai estar colando. Por que você vai colar? Como é um processo que eu criei basicamente para custear o frete dos correios, então eu recomendo estar colando a baioneta. Por quê? Para você não haver futuramente, não ter problema no caso de em voo, ela, sei lá, vai que ocorra de se desprender ou pega uma rajada de vento muito forte. Então no caso seria mais para prevenir, entendeu?
Então você vai fazer primeiramente o processo de colagem da asa. O que você vai receber também? Fuselagem, tá? Já vem com suporte do trem de pouso, parede de folga já colada com epóxi, parede de folga compensado aeronáutico de 4 milímetros, compensado já na base do trem de pouso e no suporte na fixação de asa. Você vai receber também, no caso, o parafuso que vai ser para fixar a asa. Esse parafuso vai ser para fixação da asa. No caso de você escolher por fixar com parafuso, tem gente que acha mais prático fixar ela com elástico, entendeu? Mas ambos você vai utilizar esse parafuso para a fixação da asa. No caso, se você for utilizar com, para que não haja erro de alinhamento posterior, entendeu? Caso você ache necessário, depois de colada a asa, pode remover o parafuso sem problemas e esse não terá mais utilidade para você. Segue aqui os palitos para fixação da asa com elástico. No caso, você vai fazer o furo atravessando o palito no borde de ataque e no borde de fuga. Esse é um processo bem simples que qualquer pesquisa que você faça na internet você vai conseguir visualizar e ter conhecimento. Eu acho, caso venham a ter dúvidas, eu posso fazer um videozinho ensinando a fazer esse método de fixação com elástico. Mas nesse caso eu acho que não vale a pena. Eu estou querendo encurtar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo e muito cansativo, né? Tanto para mim quanto para vocês que vão assistir posteriormente. Tá. No caso de fixação com parafuso, o que você vai fazer? Você vai estar recebendo aí o parafuso de fixação. Eu vou pegar outra fuselagem aqui que não está fixada para você ter uma ideia. O que você vai fazer? Com o parafuso, você vai passar aqui no furo do segmento da fixação da asa e vai encostar deste método, para que depois você possa, o que você vai fazer agora? Você vai pegar, simplesmente você vai pegar a cola quente, vai fazer de um modo que não deixe entrar em contato com o parafuso, que permaneça a cola quente rente o compensado e a porca. Feito isso, passado a cola, o que você vai fazer? Suavemente você vai segurar a porca contra a parede de fogo já com a cola, entendeu? Levemente você vai tirando o parafuso para que a porca fique junto com a cola quente. No caso da cola quente chegar a entrar em contato com o parafuso, você deve remover a cola quente do parafuso. Até mesmo você pode fazer esse processo esquentando e removendo com um paninho, porque a cola quente, depois que endurece, você consegue aquecê-la e vai conseguir tirar tranquilamente. No caso da porca, caso entre cola quente nela, o que você vai fazer? O mesmo processo, você vai aquecer, entendeu? A cola quente e tirando ao máximo. É uma coisa bem simples para que você possa fixar a asa. Como ela não vai ter, o esforço da asa não vai ser para baixo, então você não corre perigo de estar soltando a fixação da asa. Todas as madeiras são coladas com epóxi, tá? Você pode até ver
alguma coisa de cola quente assim, mas é mais por segurança quando eu acho que a fixação não ficou interessante. Aqui nessa base, nesse canto eu passo uma suave camadinha, sempre a cola quente é uma boa cola se você usar com moderação, entenderam? Você vai passar uma suave camadinha, você vai ter um dobro de reforço aí na área que você deseja colar. Feito isso, feito esse processo de fixação da asa, fica bem simples fixar a asa, tá, galera? Agora, primeiramente eu vou fazer aqui, demonstrar, tá? Mais um detalhezinho que eu acabei esquecendo aqui, pessoal. No caso de vocês não têm interesse de fixar com elástico, o que você vai fazer? Essa madeirinha aqui vai ter utilidade para quê? Você vai cortá-la pela metade e vai medir com a fuselagem e a asa. Você vai sempre calculando o centro, vendo a furação, entendeu? Primeiro eu recomendo você colar na asa para depois fazer o furo de encaixe na fuselagem, como está feito aqui, pessoal. Tem os dois furinhos aqui, entendeu? Porque, ao contrário do elástico, você não vai ter, fixando ela com parafuso, você não vai ter muita sustentação. Não vai ter muita sustentação fixando o parafuso, você não vai ter sustentação na parte frontal. No caso da asa encostar em alguma coisa, na decolagem, em outras coisas que venham a ocorrer, ela vai tirar o ângulo da asa. No caso, ela vai correr aqui na frente. Já com o elástico, ele já passa na transversal, você já não corre esse risco da asa correr de lado, porque a fixação ela vai ter em ambas as extremidades, no bordo de ataque e no bordo de fuga, você vai ter essa segurança da asa não correr. Beleza? Furinho bem simples na asa, até mesmo com cola quente moderada você pode fazer para não agregar o peso no avião, entendeu? Para que não venha ficar pesado, pronto para voar, entendeu? Tornando assim um voo crítico, arisco, um avião mais complicado para voo, até mesmo para iniciante, até mesmo para quem já domina o esporte, né? Beleza. Fixação da asa, já deu uma prévia demonstração. Já demonstrei aqui o que você vai receber. Acompanha também essa tira do vinil da mesma cor, tá? Porque aqui você vai fazer a canaleta da passagem do servo. Isso eu vou estar mostrando posteriormente. O que você vai precisar agora no processo de montagem? Você vai precisar dos servos, 4 servos, né? Padrão de 4 canais, 2 no aileron, leme profundor. Vou dar uma demonstração aqui na mesa de servos, pessoal. Essa mesa de servos é uma mesa de servos bem simples, tá? Bem simples e eficaz, tá? Nada muito detalhado e muito complicado, até mesmo para quem está iniciando, já pegando o jeito de como se monta uma mesa de servos. Até vocês já devem ter pesquisado vários tipos, cada aeromodelista vai ter suas técnicas e construções, assim sempre a gente vai aprendendo uma dica ou outra com os aeromodelistas. O que mais você vai precisar? Os 4 servos, no caso aqui já tem um na asa, que eu vou demonstrar a instalação de servo na asa. O que mais? Trem de pouso simples, tá? Esse eu fiz às pressas para fazer o tutorial para o pessoal dar uma olhada. Fixação da roda, parafuso, bequilha dianteira, trem dianteiro no caso, triquilha,
motor, hélice, ESC, servos. No caso aqui já estão soldados porque no YouTube vocês devem ter vários tutoriais aí ensinando soldas e demais dicas que você venha a ter dificuldade para montar o aeromodelo. Linkagem, horns, cleves. Os horns já fixei no leme, tá? Já está fixado aqui para agilizar um pouquinho o tutorial. Parafuso simples para fixar o motor. Eu utilizo parafuso aqui de 1,5 centímetros, tá? Acredito eu que tem espessura aí de no máximo 2,5 milímetros. Parafusozinho bem simples, fácil de encontrar, e você não vai necessitar mais do que isso para fixar o motor. Até mesmo tem pessoas que utilizam parafusos como este, com porca. É prudente, entendeu? Você vai fazer daquilo do modo que você achar mais seguro. Eu estou dando uma prévia demonstração de como montar o aeromodelo. A partir daí você vai ter as suas ideias, suas técnicas de montagem. Eu estou fazendo apenas uma demonstração do que eu utilizo. Legal também para fixar a asa, esses parafusinhos de nylon, tá? Com essas abinhas que facilita bem o processo de montagem e desmontagem do modelo, da asa no caso, né? Isso é um opcional que você vai optar por instalar ou não. Varetas de fibra de vidro. Estou esquecendo de alguma coisa. No caso, estilete, régua, caso venha precisar, chave, estilete aqui. Beleza, pessoal. Então eu vou começar pelo processo da asa, tá? Após feito a fixação, o que você vai fazer? Vamos montar os servos da asa. Já fixei o horn aqui para adiantar um pouquinho o vídeo. No caso aqui eu só colei. O interessante é usar a outra basezinha que vem com o horn para parafusar, entendeu, pessoal? É bom sempre estar parafusando, porque a cola ao longo do tempo ela vai soltar. Não tem como. Beleza. Vamos fazer aqui na passagem do aileron. Feito o furo da passagem no aileron, do berço do servo na asa, vamos fixar o servo. Ele vai entrar bem justo, tá? Eu costumo deixar bem justo para ele não chegar a ficar bambo, para assim dando mais dificuldade no comando. Beleza. Colocamos lá na canaleta o fio do servo, né? O que a gente vai fazer agora? Eu não costumo colar servo com cola quente, como muitas pessoas fazem. Cada um é aquilo que eu disse, cada um tem o seu processo de montagem, suas técnicas. Eu particularmente não gosto de usar cola quente em servos, porque se um servo desse vem a dar problema, vai ser complicado de você remover a cola quente, vai acabar ficando com uma asa defeituosa e provavelmente vai ter problema para encaixar um novo servo. Aqui acompanha uma base de madeirinha, tá? É uma base de madeira para você parafusar os servos. Parafusou? Beleza.
Ó, aqui vocês podem ver que o braço do servo está na posição ao contrário, está do lado oposto. Beleza. Feito isso, o que vocês vão fazer? Aquele pedacinho de vinil, vocês vão pegar, vocês vão colar. Tá meio torto aqui, pessoal, mas eu estou fazendo às pressas para o vídeo não ficar muito comprido. Cortei a sobrinha. E como vocês podem ver, sendo da mesma cor, ele quase não deixa marcas, né? Fica uma base bem bacana visualmente, dando um aspecto bem bacana mesmo. Beleza, fixei o servo, vou passar a linkagem. Primeiramente vou passar a linkagem aqui no stopper. Eu costumo usar o stopper porque ele dá uma facilidade maior na hora de regular a linkagem. Você tendo mais, deixando assim com mais precisão a sua linkagem. Tá, beleza. Caiu o parafusinho de aperto aqui, mas não tem problema. Vamos deixar assim por enquanto. Cortei a sobra. Cortei a sobra. Aí sempre é bom passar um trava-rosca, tá? Quem não tiver um trava-rosca pode usar esmalte. Roupa da mulher é escondidinho, tá? Para que ela não venha a criar problemas para você. Passei um trava-rosca ou o esmalte da mulher. Beleza. Fixado. Os servos já estão posicionados e linkados. Aqui tá do lado oposto aqui porque eu fiz sem calcular, eu fiz meio que na pressa para fazer o tutorial, então eu não calculei. É bom sempre que esteja nivelado para que não tenha erro no comando. Ó, aqui vocês podem ver que eu colei errado, então é bom fazer com calma, analisando bem, ver bem antes de fixar. Depois de colado não tem mais o que fazer. Tá aí. Extensão em Y. Positivo com positivo. E a asa já está pronta, pessoal. Dá para ver bem? Beleza. Vamos deixar a asa aqui de canto. Agora, vamos para a fuselagem. O que a gente vai fazer primeiramente? Vamos colar o trem de pouso. Aqui, ó, vocês podem ver que eu cortei, no caso, deixa eu só desparafusar aqui. Desparafusei. O que eu fiz? Primeiramente eu peguei o trem de pouso, sempre calculando com o alinhamento do centro da base de fixação, tá? Marquei o trem de, a espessura do trem de pouso e tirei e fiz a cavidade aqui já na medida. Eu não costumo tirar
até o fim. Eu sempre deixo essa beiradinha aqui, porque no acabamento final ele dá uma estética mais legal. Ele está encaixado lá dentro, mas não tem aquele corte aqui para o encaixe, porque aqui o Depron é de 5 mm. Se eu for tirar esses 5 mm, ele vai aparecer aqui na lateral. Então eu sempre deixo uma bordinha de 2, 3 mm. Fiz o encaixe, fiz o cálculo da fixação do trem de pouso. O que eu vou fazer? Vou pegar a furadeira, tá? Geralmente tem gente que utiliza 2, 3 parafusos em ângulos para que o trem de pouso ele não faça esse movimento. Eu fiz esses 2 furos só para dar uma agilizada, tá? É bom sempre fazer 2 furos um pouquinho mais para base, digamos, no final, e um no centro pro lateral, ficando assim 2 aqui e um aqui, para que ele não tenha esse movimento. Eu fiz assim para que possa agilizar um pouquinho mais. Marquei o centro, fiz o cálculo de alinhamento de ângulo, porque se o trem de pouso tiver assim, obviamente que não vai estar assim, mas que ele tenha uma leve inclinação no correr na pista, a hora que ele estiver correndo na pista, ele sempre vai estar puxando. Você vai ter que estar sempre alinhando, dificultando a decolagem e acabando saindo fora da pista. Fiz o alinhamento. O que eu vou fazer? Calcula bem certinho aí, porque depois de furado não tem volta. Vou fazer o primeiro furo. Vou colocar o parafuso para ele não correr. Fiz o outro, encaixei. Aí aqui dentro eu recomendo pôr uma porquinha, tá? Por uma arruela entre a porca e o parafuso, para que vocês consigam, para que ele tenha uma resistência maior, porque diretamente assim a porca no parafuso, o que vai acontecer? No apertar, a porca vai acabar cravando na madeira, não dando um aperto suficiente e acabando rachando a madeira, tirando um pouquinho a resistência e deixando ela um pouquinho mais frágil. Mas aqui eu vou fazer um processo bem rápido, que é para simplificar, para vocês entenderem melhor aí a montagem do aeromodelo. Tá, vou deixar apertado assim com a mão, para não roubar muito o nosso tempo. Fixei o trem de pouso no seu devido lugar. Ele fica bem resistente depois de apertado, tá, pessoal? Vamos para o trem dianteiro aqui, a triquilha. Como eu faço essa triquilha? Esse daqui é um raio duplo, é um raio de bicicleta. Eu conheço por raio duplo, tá? É um raio de inox bem resistente, aproximadamente aí 3 mm, tá? É um raio bem resistente mesmo. Ele, no caso, vem assim. Então vamos prosseguir aqui com a fixação da triquilha dianteira. Basicamente você vai encaixar a triquilha dianteira, sempre encostando o braço de comando na parede de fogo, regulando sempre um pouquinho para o lado esquerdo para ela ter o comando. Apertou, aí você já tem a direção da triquilha. Feito isso, pessoal, qual vai ser o próximo passo? Vamos fixar o motor. Vocês podem ver que eu já fiz a furação, não fiz uma furação bonita, nem bacana de se mostrar, mas eu fiz às pressas, então vai ficar mais ou menos assim.
sempre a furação para o lado lateral. Vou tirar essa aqui para vocês terem uma visualização melhor. Sempre para o lado lateral, porque se você fizer a furação para baixo vai dar de encontro com o suporte da triquilha. Então você vai fazer a marcação primeiramente do motor, tá? Você vai encaixar o motor e ver qual o espaço você vai necessitar para fazer a furação para passar a fiação. Passou a fiação, eu vou fixar o motor agora. Ó, vai ficar bem assim, pessoal. Vou fixar o motor. Deixa eu só ajeitar a posição mais fácil aqui para mim. Vamos lá então, eu só vou fixar um para economizar tempo no vídeo, senão vai ficar, se eu tiver que apertar 4 parafusos, vai ficar aqui até meia-noite. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, o ângulo do motor. Ó, eu faço a fixação da parede de fogo já dando o ângulo do motor, pessoal. O ideal é o que? Na construção, você já fixar o motor para você ter o ângulo correto, entendeu? Eu fiz uma base, um gabarito para me fixar as paredes de fogo, sempre com o ângulo. Por acaso, se a parede de fogo não der o ângulo correto, que olhando de trás para frente do avião seriam 2 graus para a direita e 2 para baixo, ó, aqui dá para você ver suavemente a angulação que ele tem para baixo. Caso não obtenha esse ângulo, essa incidência, por quê? Porque a rotação da hélice, entendeu? Você vai ter que compensar a rotação da hélice com esse ângulo para o avião. Quando estiver voando, se ele não tiver o ângulo correto, ele vai voar de través. Caso você não tenha o ângulo correto, o que você vai fazer? Você vai usar uma arruelinha, essa arruela aqui tem a espessura de 1 milímetro mais ou menos, tá? Você vai fixar ela embaixo do montante desse parafuso do lado esquerdo, sempre olhando de trás para frente. Você vai fixar ela embaixo, tá? Fixando ela embaixo, automaticamente você vai ter o ângulo, tá? 2 graus para a direita e 2 graus para baixo. Simplesmente uma arruelinha. A não ser que você tenha a sua técnica própria, você tenha acompanhado outros tutoriais de montagem, de construção de aeromodelo, tá? Essa é uma técnica que eu uso e tenho sucesso com ela, particularmente, né? Não que eu venha dizer o que é certo e o que é errado. Beleza, fixamos o motor, triquilha, trem de pouso. Qual é o próximo passo? Vamos encaixar o ESC, tá, pessoal? Sempre positivo, positivo com positivo, negativo, negativo e neutro com neutro. Nesse caso, nesse motor, no caso o preto é o neutro, vermelho positivo. Caso você depois de pronto o avião venha acontecer da hélice girar ao contrário, dando um empuxo para trás, o que você vai fazer? Você vai inverter o positivo com o negativo, entendeu? Sempre deixando o neutro no lugar. No caso aqui eu não vou fazer porque não será necessário. Mas caso a hélice gire ao contrário, sempre lembrando da segurança, pessoal. Primeiro teste para testar o aeromodelo
sempre sem a hélice. Sempre é bom tirar a hélice para fazer o primeiro teste de configuração de ESC por questão de segurança, porque ao não configurar o ESC, se o stick estiver invertido, com a hélice é perigoso causar um acidente e machucar alguém, até mesmo você, entendeu? Assim já começando com o pé esquerdo. Mas vamos lá então, vamos encaixar o ESC dentro da fuselagem. Aqui você vai fixar ele da melhor maneira que lhe atender. Eu basicamente vou só colocar aqui para demonstrar para vocês o processo de montagem. Vou passar para o centro da fuselagem, entre as cavernas, somente o fio que vai conectado, o fio de alimentação do receptor. Beleza, pessoal? Sempre vai deixar a conexão com bateria nesse compartimento de fácil acesso para você conseguir desconectar e conectar a bateria, tirar para carregar, para o que você achar necessário por essa parte da frente, para não ser necessário tirar a asa do lugar. Beleza? Feito isso, qual é o próximo passo? Vamos fazer a linkagem, pessoal. O que é a linkagem? Aqui eu tenho a mesa de servo. Essa mesa de servo é uma mesa de servo bem simples, tá, pessoal? O que você vai precisar para montar ela, que no caso eu já envio nos modelos. Você vai precisar 2 pedacinhos de isopor simples e 2 palitinhos de sorvete. Você vai... É uma madeira... O palitinho de sorvete é uma madeirinha bem resistente, bem maleável e leve. Para essa finalidade ela cai muito bem. Feito isso, feito a mesa de servo, tá, pessoal? Você vai... Deixa eu só lembrar um detalhe. O que vai definir os comandos da mesa de servo? Ó, do lado direito, olhando de trás para frente, do lado esquerdo, eu vou usar este servo com os dois bracinhos, porque eu vou utilizar ele para leme e triquilha dianteira. Com um bracinho aqui eu vou usar para o profundor. Vou encaixar a mesa de servo aqui. Encaixei a mesa de servo no lugar. Não vou colar. O necessário é sempre estar colando aí para que ela não tenha, não venha a correr do lugar ou esse tipo de coisa em voo, pessoal. Fixei com cola a mesa de servo. Recomendo sempre mesa de servo do trem de pouso para frente. Todo o peso que você puder instalar no avião do trem de pouso para frente vai ser o ideal para você conseguir regular o centro de gravidade, tá? Então vamos lá. Vou deixar só encaixado aqui para dentro. Vamos seguir com a linkagem. Primeiro passo, o que a gente vai fazer para a linkagem? Vamos instalar já a linkagem da triquilha. Fiz o furinho da triquilha que vai passar o comando. Dá para ver legal aí? Beleza, vou passar a vareta de fibra de vidro. Ela não contém furos nas cavernas, pessoal. Por que não contém furos? Muitas vezes o interessado no avião vai comprar o avião, vai optar por instalar trem de pouso ou não. Então, nessas questões, o que envolve? Se eu já mandar com muita furação e a pessoa optar por não utilizar trem de pouso, vai ficar uma coisa toda peneirada, furada. Então eu já mando sem a furação, se a pessoa quiser instalar a triquilha, ela vai estar vendo esse processo, tá? Como não tem furo, o que eu vou fazer? Botar a vareta fibra de vidro e girando, fazendo a furação, tá? Fiz a furação, passou para o lado de lá, onde vai sair? Já de encontro com o braço de servo.
vou instalar o clevis. Instalei o clevis, sempre colar, tá pessoal? Eu não vou estar colando para agilizar a filmagem. Feito isso, vou encaixar no braço de servo. Como o espaço aqui é bem pequeno, bem apertado mesmo, fica um pouquinho complicado trabalhar manualmente. Mas com um pouquinho de calma a gente consegue encaixá-la. Pronto, consegui encaixar. Então, comando de triquilha vai ficar dessa maneira, pessoal. Utilizei o bracinho do lado esquerdo do servo e vai ficar dessa maneira. O que eu recomendo para fazer a fixação desse comando? Sempre utilizando o stopperzinho, tá? Ele vai dar um bom ajuste de comando, tá? Para você conseguir regular o comando bem legal. E sempre nunca deixar essa vareta muito comprida para não ter contato com a hélice. Beleza? Vamos passar. Agora é o seguinte, qual vai ser o próximo passo, pessoal? Vamos colar o leme e o profundor. Ó, vou encaixar o leme e o profundor. Vou calcular qual que vai ser o ângulo correto, o alinhamento, tá pessoal? Para que ele fique sempre com um ângulo 100% aí, para que futuramente o avião não venha ter tendências de puxar, nem de cabrar, nem de picar, entendeu? Sempre é bom utilizar o que? No processo de colagem de leme, profundor, eu sempre utilizo essas reguinhas. A minha já está bem surradinha, mas porque eu utilizo bastante. Sempre essas réguas de utilizar sempre essas réguas de alinhamento, para que você tenha um ângulo 100%, tanto o leme como o profundor, tá? Sempre é bom dar uma checada no alinhamento, encaixar a asa para fazer a medição de ponta de asa, qual é a distância de um lado e de outro, tá? Eu não vou colar porque isso ia requerer muito tempo de filmagem, então eu vou deixar mais ou menos encaixado aqui na posição, que é para vocês terem uma noção de como deve ficar, mas muita atenção nessa colagem, tá pessoal? Próximo passo para fazer a linkagem. O que a gente vai fazer? Depois de colado, a gente vai calcular qual vai ser o ângulo que vai sair a vareta do leme, tá? A vareta de linkagem. Qual é o processo que eu utilizo? Eu pego um araminho desses de 3 milímetros, o que eu faço? Esquento, e não precisa esquentar muito, uma temperatura suficiente para você furar o isopor. Dessa maneira, ó, você vai fazer nesse ângulo, você vai fazer a furação. Feito a furação, o que você vai fazer agora? Você vai passar a linkagem, a vareta de fibra de vidro na linkagem, e para que ela tenha um livre movimento de comando, pessoal, porque se vocês furarem
muito antecipado ou muito atrasado, a vareta de fio vai ficar torta, entendeu? Isso vai sempre forçar o comando, vai exigir mais do servo, com o tempo isso vai acabar queimando ou você vai tendo problemas. Então você vai sempre fazer essa passagem de linkagem com uma vareta tendo que trabalhar livremente. Lembrando que você pode utilizar outros materiais, muito utilizado também a varetinha de solda, você encontra em casas de soldagem, de material para solda, beleza? Nesse caso aqui a gente está utilizando a fibra de vidro. Vamos encaixar o clevis, eu somente vou encaixar, mas lembrando, atenção, tem que colar, tá pessoal? Vou deixar encaixadinho só para agilizar o processo aqui da filmagem, do tutorial. Então vamos lá, encaixei a linkagem. Como vai ficar? Como eu disse, servo do lado esquerdo, de trás para frente, servo do lado esquerdo, braço direito, leme, braço direito, leme, braço esquerdo, triquilha dianteira. Beleza, pessoal? Vamos encaixar do profundor. Como vai ser feita a linkagem do profundor? Aqui vocês podem ver aonde eu colei o horn do profundor. Aqui vocês vão ver onde eu colei o horn do profundor, ó pessoal. Por que eu colei aqui? Como vocês vão notar, a fuselagem na parte traseira é vazada. Por que eu faço assim? Eu acho bem mais bacana do que trazer fibra de vidro pela lateral. Então, ó, é um processo até mais simples e mais seguro por a vareta de fibra de vidro trabalhar em linha reta. Ó, passei a linkagem, a vareta de fibra, vou chegar até a mesa de servos. Cheguei na mesa de servo, pessoal, vou encaixar o clevis, vou encaixar no braço de servo. Como sempre, é um processinho bem chato. Consegui. Olha lá, pessoal, como vai ficar a mesa de servo e a posição das varetas de linkagem. Ó, leme, servo esquerdo, braço direito para trás. Triquilha, braço direito do servo para frente. E profundor, braço direito, esse é o único bracinho, né? Então, ó, braço direito para trás, ficando mais ou menos assim. Tá bom, pessoal? Bem simples e bacana. Você vai cortar as sobras, tá? De uma maneira que não fique... não precisa ser muito justo, porque na regulagem pode ser que falte vareta. Então, deixa sempre 1 centímetro sobrando aqui. Beleza, pessoal? Basicamente, então, temos aí o avião pré-montado. O que eu vou dizer para vocês aqui quanto ao encaixe de bateria? Pessoal, vocês podem ver aqui que a caverna aqui é bem pequena. Por que eu faço assim? Por exemplo, se você for utilizar uma bateria de 2.200, você vai encaixar a bateria aqui, você vai marcar com a caneta e cortar com o estilete, entendeu? Para que ela encaixe perfeitamente, de uma maneira que ela fique justa, a bateria fique justa, sempre encostada na parede de fogo, a bateria, entendeu? Para você ter o CG equilibrado.
Vai ter gente que vai optar por bateria de 1200, 1300, desculpe, 1000 mAh, 1300 mAh, ou a que tiver disponível. Sendo assim, eu recomendo utilizar, recomendo empregar bastante atenção para você conseguir encontrar o centro de gravidade. A bateria 2200 ela dá o CG perfeito, entendeu? Você vai, no caso de uma bateria de menos miliamperes, você vai ter que adicionar um pezinho, um chumbinho aqui na parede de fogo para compensar o peso da bateria. Então temos aqui o modelo linkado, instalado o motor, servos e lembrando, pessoal, atenção na colagem do leme e profundor, tá? Isso vai definir o voo do avião, tá? E vamos finalizar aqui com o encaixe da asa. O receptor, você pode usar o velcro e colar na lateral aqui interna do avião, pessoal. Você pode colar aqui na lateral interna do avião o velcro para fixar o receptor, para ficar uma coisa bem fácil de livre acesso. Encaixei a asa, vou parafusar com aquele sistema de parafuso. Caso você opte por colar a asa, caso você tenha um pedacinho de fixado, caso você colar a asa, tiver um pedacinho de vinil para tampar essa emenda aqui, ficaria bem interessante para sumir essas emendas, pessoal. Então temos aí o calmatinho montado, já tem uma característica bem bacana, apesar de ser um avião de isopor que muitos aeromodelistas não gostam, mas tem muita gente que gostou dessa composição desse aeromodelo. E dá uma olhada na parte inferior, como ficou. Lembrando que eu não tem nada alinhado aqui, pessoal. Tá basicamente só encaixado, tá? Os alinhamentos, prestar bastante atenção aí nos alinhamentos. Então temos aí o calmatinho asa alta previamente montado. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou deixar o calmatinho asa alta de lado e vamos seguir. Vou tirar as dúvidas do pessoal agora que tem dúvida no processo de montagem do calmatinho asa alta. Pessoal, desculpe, no calmatinho asa baixa. Pessoal, o calmatinho asa baixa segue o mesmo padrão de montagem. A única diferença é que a mesa de servos ela vai ficar de ponta cabeça, entendeu? Você vai fazer a cavidade dos servos aqui, você vai fazer a cavidade dos servos aqui dentro e vai encaixar os servos, entendeu? Se quiser colar, se quiser parafusar, e o sistema de linkagem vai ser o mesmo, saída na parte traseira, a furação a furação de leme vai ser naquele mesmo sisteminha, aqueceu, furou, beleza? Montante de triquilha e motor naquela mesma esquema, passagem de ESC, fixação de asa no mesmo esquema, beleza, pessoal? Então a fuselagem e linkagem em si será o mesmo processo, pessoal, o mesmo processo do asa alta. Lembrando, só vai estar de ponta cabeça, beleza? Vou deixar a fuselagem aqui de lado, porque a fuselagem do asa baixa em si é o mesmo processo. Lembrando, agora a dúvida do pessoal, o asa baixa, ele tem o trem de pouso fixado na asa. Como é feito isso? Pessoal, eu tenho aqui o arame de fixação da asa, do trem de pouso, tá? Do trem de pouso na asa. A asa em si, ela tem o mesmo esquema
tá? Fixação de servos, aqui se você passar o dedo você vai ver a cavidade para passar o fio do servo, tá? E qual a diferença do asa alta para o asa baixa? O asa baixa, ele segue essa madeirinha, não sei se vai dar para ver espelhando, mas aqui tem a base. Quando você receber em casa o modelo, você vai ver que tem a base aqui. Ela tem mais ou menos 6 centímetros por 4, tá? Esse é o tamanho da base de fixação. Uma base incompensado de 4 milímetros fixado com epóxi, pessoal. Varetas de fibra de vidro para ter uma boa resistência. Feito isso, fiz a base do trem de pouso. Aí, o arame do trem de pouso, como que eu vou fazer? Ó como ele vai ficar, pessoal. Essa base de apoio vai ficar virado para trás. Por que ela fica virado para trás? Porque ela vai receber pancada pela frente, ó. Ela vai absorver o impacto, não deixando que ela saia para trás, ó. Ela não pode fazer esse movimento. Então, como eu faço para fixar ela aqui? Eu utilizo, ó, uma coisinha bem simples, com preço irrisório. Apesar de ter essa peça, caso você tenha, beleza. Caso não tenha, ó, como eu faço, pessoal? Eu uso esses alumíniozinhos aqui, eu corto eles, não tá bem cortado porque eu fiz as pressas. Eu corto esses alumínios. Esse alumínio aqui é alumínio de calha, tá? Alumínio de calha deve ter o que aqui? Esses alumínios aqui tem 0,8 milímetros de espessura. Beleza? Faço 2 furinhos nele, passo 2 parafusinhos e vou utilizar dois sistemas de aperto desse. Um nessa base, nessa curva, e o outro nessa curva, pessoal. Beleza? Ó. Nessa base e nessa base. Você vai ter um trem de pouso bem legal, bem reforçado, sistemazinho bem bacana que eu utilizo faz muito tempo. Quebra? Sim, entendeu? Quebra sim, pessoal. Agora, para chegar a quebrar um pouso, para quebrar esse trem de pouso, provavelmente o avião não vai sobrar muita coisa também. Beleza? Como eu faço esse arame? Eu vou pegar um arame inteiro aqui. Lembrando, ó, esse arame aqui, pessoal, é um arame de inox. Isso aqui é um raio de bicicleta, tá? É um raio de bicicleta 3 milímetros. Esse aqui é conhecido como raio duplo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal, retomando aqui. Então vamos lá, pessoal, eu já fiz a demonstração de como fixar o trem de pouso na base, beleza? Agora eu vou fazer da asa oposta para vocês terem uma noção de como ela deve ficar, a posição que ela deve ficar. Tenho o trem de pouso no sentido direito. Agora o que eu vou fazer? Alinhar a asa aqui, vou dar uma calculada aqui, ó. Se eu fosse botar um de frente para o outro, eu faço a base de apoio do lado oposto, ficando mais ou menos assim, olhando um de frente para o outro, ó. Entortei do lado oposto, vou fazer o mesmo processo e cortar essa parte sobressalente. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho a furação na base. Aqui como eu vou fazer? Pessoal, mais ou menos 4 ou 5 centímetros, a base tem 6 centímetros. Vou calcular a ponta onde vai ser o apoio e vou fazer uma marcação, sempre alinhando essa ponta com essa,
para que o trem de pouso não fique um para frente do outro, para ele ter essa, digamos, um ângulo, digamos, um mais à frente do outro, para a roda não puxar a direção na decolagem. Como a gente vai fazer essa furação? Calculei mais ou menos a direção. Eu não vou calcular para não tomar muito tempo. Calculei mais ou menos a direção aqui. Vou fazer a marcação, tá? Dentro da base e fazer o furo. Broca de 3 mm sempre da espessura do arame para não ficar com folga. Faço o furo. Sempre devagar, pessoal, porque se você meter a furadeira com força, vai varar do outro lado. Agora nós temos aqui os dois trens de pouso na mesma posição. Na mesma posição em termos, né, pessoal? Porque ele tem que ficar com a base para trás, para ele absorver o impacto dianteiro. Beleza? E aquele mesmo sisteminha de fixação, conforme eu havia dito. Um em cima da primeira curva e o outro na segunda curva. Feito isso, parafusou, instalou a rodinha, os retentores, você já tem o trem de pouso, pessoal. Iria ficar mais ou menos dessa forma. Com o ângulo, só não está alinhado o arame do trem de pouso. Ele tem que ter um ângulo que fique bacana para a roda não ficar torta lá, pessoal. Você pode ver que ele precisa de uma regulagem de altura, de angulação. Então vocês podem estar fazendo isso aí em casa. No mais é isso, pessoal. O asa baixa não muda muito. A única coisa que diferencia o asa baixa do asa alta é esse sistema de trem de pouso, conforme eu fiz a demonstração aqui. No mais, segue o mesmo sistema. Asinha baionetada, sempre fazer absorver o ângulo, beleza, pessoal? Diedro da asa. Então, no mais, é isso daí. Caso vocês tenham alguma dúvida... Pessoal, primeiramente eu quero agradecer o interesse de vocês, tá? Agradeço o pessoal que tem gostado do modelo, que tem, de certa forma, tenha ficado satisfeito com o modelo, tá? Eu agradeço o interesse, agradeço a divulgação, e estamos trabalhando, estamos desenvolvendo algumas coisinhas novas aí, em breve vão ter algumas novidades, e agradeço muito mesmo a preferência. Espero que vocês fiquem satisfeitos com os modelos, e qualquer dúvida entre em contato. Provavelmente, se você tiver interesse, você vai conseguir encontrar o meu contato, as dúvidas. Se você está vendo o vídeo através do YouTube, vou deixar o link embaixo para você tirar qualquer dúvida, tiver interesse, ou até mesmo se tem algum modelo e precisa de uma ajuda de linkagem. Tamo aí, pessoal, tamo aí para o que precisar, estamos sempre aí agregando, passando experiência no hobby aí, porque se a gente não passar experiência para o hobby, qual vai ser o futuro do hobby? Se a gente não compartilhar o que sabe, futuramente vai ser o caminho das pedras para quem quiser iniciar. Então a gente está sempre aí trabalhando junto com os iniciantes, dando essa instrução, essa ajuda, e só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Caso alguém tenha dúvida, venho fazer um novo vídeo aqui. Por enquanto é só. Valeu!